Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. Episódio de rescaldo do primeiro jogo das finais, exatamente, destas finais da NBA. E que belo primeiro jogo, exatamente. Logo com uma remontada, típica dos Pacers. Já é a quarta destes playoffs, que é tipo, já estamos a ficar tão habituados. Porque já chegámos a um ponto que é, mesmo que os Pacers estejam a perder por 15 pontos, ou por uma dúzia de pontos, ou não sei o que, é faltar 9, 10 minutos, 8 minutos, sei que é esperar até o fim, malta. É sempre a esperar até o fim. Porque isto, pá, os Pacers ensinaram-nos assim. Porque caguem para a história. Porque os Pacers vieram para fazer história completamente nestes playoffs. E temos basicamente a casa cheia. Só faltava aqui o Marcos estar aqui connosco. Exato. Só faltava aqui o Marcos. Em primeiro lugar, apresentar a malta mais dedicada. Que veio cá mais dedicadamente para aparecer aqui no episódio. Em primeiro lugar, o grande Nuno Canossa. Que também, por falar em história, também está a fazer história, não é, Nuno? Estou a fazer história porque estou a fazer um podcast em andamento, não é? Acho que é uma estreia, já tivemos vários momentos insólitos neste podcast, acho que este é uma estreia. Exato, já tivemos uma pessoa, salvo erro, a fazer o episódio com um carro em andamento, mas não estava a conduzir, tu estás a conduzir, por isso realmente é importante. Olha, isto citando uma certa pessoa, isto são outras paradas. São outras paradas. Exato. Já agora, Gonçalo, tudo bem, Gonçalo, tu, o Pós-Attack Podcast tem zero responsabilidade para qualquer tipo de incidente, não é? Que acontecer, ou acidente, não é? Sim, é bom que o seguro do carro do Nuno seja mesmo contra todos os riscos e depois tenham lá uma cláusula a dizer, inclusive a gravações de podcast em direto, porque isto é perigoso. Mas ele diz que conhece aquilo, as estradas de Coreia Salteada, deve ser lá tipo o Dominique Toretto lá da zona dele, não sei, deve ser o Toretto lá da zona. Eu não ia dizer o Paul Walker, porque pronto, esse já não está cá, não é? Mas pronto, vamos Toretto, pronto. Parece aqueles gajos, Gonçalo, que quando estão bêbados assim da discoteca, eles dizem: eu vou a casa de olhos fechados, e estão altamente bêbados, mas conseguem conduzir até a casa sem nada. O mais importante é chegam lá, que é ainda mais absurdo, que é estão bêbados e chegam lá. E digo-te uma coisa, não, mas é que eu ocultei isso, porque eu, além de estar a gravar o podcast, também estou bêbado. Mais impressionante. Mano, ele está a sair do ginásio, por isso não compreendo. Tu lá sabes, ó Pinto, pode ser aquele gajo que vai ao ginásio aí com uma boa vodkazinha, um aguardente aí, para dar aí, ó, mais ali hype, energia ali para os exercícios, lá sabes tu, hein? Pode ser aqueles aí todas coisas, não é? Opa, o Miguel Munhão mais um bocadinho e está a vender essas bebidas na Prozis também, por isso. Exato, eu ia dizer só ao Gonçalo que eu já conheci pessoas que conduzem melhor bêbados que sóbrios. Exato, conduzem melhor bêbados que sóbrios. Exato, já me pusei com um certo com esses tipos de pessoas que fiquei incrédulo. Porque eu até estive no carro dessa pessoa bêbada e ele conduziu muito bem. E eu foda-se, então continua a estar bêbado quando fores conduzir. Também connosco, já agora o Pinto falou, tudo bem, Pinto, contigo? Pinto. Opa, eu ao contrário, eu devo estar um bocadinho melhor que há a malta que vive no Oklahoma, porque felizmente não passou nenhum talibã por perto. Mas eu estou aqui como os Pacers. Como os Pacers, eu pareço deve ser tipo as baratas, nunca morro. Portanto, estou cá. Posso desaparecer por alguns períodos de tempo, mas eventualmente apareço. Exato. Por falar de pessoas que já não aparecem aqui há algum tempo, mas aparecem, embora lá está, a mostrar empenho, realmente também não está assim um bom contexto, tal como o Nuno, é o grande Martim. Tudo bem, Martim? De volta? Pois, eu, para dizer em tempo, já fiz este podcast em carros de andamento, estava, no entanto, normalmente em Ubers, e é sempre bom ver pessoas a inovar. Respeito muito o trabalho do Nuno. Eu estou ainda a trabalhar, portanto, está a ser um bocado uma sessão de multitasking para mim, mas eu estou de férias para a semana, até porque vou ao Porto, vou à Primavera Sound, mas tenho coisas que têm de ser despachadas hoje, portanto eu vou estar nesse podcast, participar na celebração deste primeiro jogo, mas estando um bocadinho, digamos, atenção dividida. Peço desde já desculpa não estar a dar tudo de mim a este podcast. Não faz mal. E já agora, uma história engraçada, que o Martim já não aparece há algum tempo. Nós fizemos uma espécie de questionário ao Grok, aquela cena do AI, e o Grok não me ensinou nada do Martim sobre Analytics. E eu pensava que o Martim não aparecia cá há algum tempo por causa disso, porque está chateado pelo Grok. Confirmas isso, Martim? Que ainda está chateado com o Grok? Eu não sei como é que chama-se esse AI. Eu não falo com AI
Eu não estou chateado com ela. Ahm, epá, eu ia dizer alguma coisa. Eu juro que ia dizer alguma coisa. Aí está, estás a ver? Atenção dividida. Isto depois, uma pessoa, pronto, olha, lamento. Não Lamento faz muito. mal. Se calhar está a fazer seguir para uma conversa a sério para eu não estar aqui a enganhar. Ok. Antes de falar desta final este final não, sim, das finais deste jogo 1, vamos falar de uma notícia, que é o Tom Thibodeau, que foi despedido, causou surpresa para muita gente, porque estamos a falar de um treinador que renasceu, vamos dizer assim, nestes Knicks, e aliás, não podemos esquecer que os Knicks estão a viver o seu melhor momento deste século, não é? Ou deste milénio, ou o que queiram chamar, porque realmente a equipa já não ia às finais da conferência para aí desde 2000, exato, por isso pronto, igualou a 2000. Pronto. Mas Tom Thibodeau foi despedido, que eu não estava à espera que acontecesse isso, estava à espera que eu fosse despedido em circunstâncias de fosse eliminado mais cedo, vamos dizer assim, tipo contra os Pistons ou até contra os Celtics, caso os Celtics virassem aquele 3-1 sem Tatum. Se calhar havia nesse cenário. Agora assim, fiquei algo surpreso. Passando para ti primeiro, Gonçalo, também ficaste surpreso com este despedimento e sobre este despedimento em si, ou já estavas a contar por causa, pronto, desta eliminação que talvez o Tom Thibodeau pudesse ter a cadeira quente? Eu estaria a contar se estivéssemos a olhar, por exemplo, para a época passada ou para 2 épocas atrás, o que seja. Porque acho que nessa altura, se calhar, Na época haveria passada se calhar renovou o mais motivos contrato até renovar o contrato com ele na época Pronto, passada, por acaso. exato. Eu acho que foi o ano passado que houve aquele meltdown, depois aquela questão das lesões, foi assim, acho que foi ou a época passada ou foi a época anterior, agora também não interessa. Mas não seria tão surpreendente nessa altura, porque já se falava um bocadinho nessa situação na altura. Mas foi claramente uma surpresa, apesar de todos nós sabermos os defeitos que o Tom Thibodeau tem enquanto treinador, a questão de utilizar por completo apenas para aí 5, 6 jogadores, 5 jogadores e depois ver-se obrigado a usar o banco, porque pronto, tem ali alguma coisa que pode ver um bocadinho, pode usar um pouco, mas sempre foi muito essa sua imagem de marca, foi a que levou à lesão do Derrick Rose, naquela lesão que ele teve no joelho. Portanto, sempre foi um bocadinho essa imagem de marca dele. Estou bastante surpreendido, ainda para mais porque tiveram aqui uma run dos playoffs muito boa. É um facto certo, foram eliminados pelos Pacers, foram os vencedores justíssimos dessas finais de conferência, mas é seguramente inesperado tendo em conta a run que eles tiveram, tendo em conta ali novamente aquela questão da troca do Karl Anthony Towns, que foi claramente ali havia algumas dúvidas para tentar perceber se aquilo de facto não era a questão de ir resultar, mas era perceber se aquilo era tinha futuro, digamos assim, se poderia dar mesmo em alguma coisa ou não. E a equipa chegou às finais de conferência, e parece-me que isso devia ter sido premiado de alguma forma. Mas foi claramente surpreendente, claramente. Já começaram a vir alguns reportes da questão do facto de um dos treinadores adjuntos ser curiosamente o pai de um dos principais jogadores, e que isso de certa forma gerou um bocadinho um mal-estar, não só agora, mas ao longo, desde a nomeação do Rick Brunson como treinador adjunto, mas gerou sempre ali algum mal-estar dentro da equipa, porque segundo os reportes havia pessoas que entendiam ou que entendem, não sei, que o Rick Brunson tinha um papel demasiado importante, se calhar, ou que a sua voz tinha muita importância dentro da equipa técnica, dentro da tomada de decisões em certos jogadores, em certos minutos, como queiram ver. Mas não sei se terá sido isso ou não. Resta perceber também se houve aqui mais alguma situação que não se sabe, que se possa saber também talvez um bocadinho mais tarde. Por norma, estes primeiros dias nunca se sabe assim muito, só depois agora ao longo dos próximos dias, digamos assim, é que começa a haver aqui alguns reportes um bocadinho mais fidedignos, um bocadinho mais completos, para tentar perceber o que é que terá aqui acontecido também para este despedimento surpreendente.
Em termos de, obviamente, sucessor, já se começa aqui a falar de muitos nomes. Há alguns que me dá a parecer que estamos a viver naqueles tempos em que vemos a capa de um jornal desportivo em Portugal a dizer o Cavani vem para o Benfica, ou o Félix vai para o Benfica, ou assim um nome completamente fora dela, e vamos tentar colar aquilo à parede para ver se aquilo cola. Parece-me que isso estamos a começar a ver. Já se falava do Ineo Doca, do Jason, que os Rockets, obviamente, que mandaram os Knicks dar uma curva, como é óbvio, se isso for verdade, como é óbvio. Também se fala na questão do Jason Kidd. Enfim, o Darwin está disponível, é isso que eu tenho a dizer. Portanto, a malta pode, eles fossem os Knicks e o Darwin e saúde. E pronto, quer dizer, não há muito mais a dizer. É bastante surpreendido, sim. Agora também está a perceber o rumo que os Knicks querem ter para este verão e como próximo treinador e então, um bocadinho para o plantel em si, tentar perceber o que é que poderão fazer a partir daí. Ok. Pinto, passando para a tua opinião, que do teu lado, lá está, a tua opinião foi algo, como é que disseste? Foi algo estúpido este despedimento, não é? Opa, não sei se é estúpido, se o que é. Eu acho que é completamente. Eu acho que que não faz sentido absolutamente nenhum. Tu despedires um treinador que leva a tua equipa às finais de conferência pela primeira vez em 25 anos. Parece que foi ontem, parece que foi ontem, mas as coisas foi há 25 anos, não foi em 2000. E pronto, quando não tinhas sequer o terceiro, ficas para aí o terceiro ou quarto melhor plantel da conferência. É tão simples como isto. Principalmente quando tens um coaching staff onde tens o pai do Brunson, que supostamente tem uma boa relação com os Knicks e com o Thibodeau. Não sei, tudo isto pareceu muito estranho, principalmente depois do contrato do ano passado, principalmente depois de todos os jogadores terem feito força para que ele fosse ficar ali no plantel, pareceu-me ter sempre o respeito dos jogadores. Opa, e agora começou-se a ver aqueles rumores do Cat, mas pronto, o Cat é o que é. Se os Knicks estão à espera de tomar alguma decisão estruturante nos próximos anos, tendo em conta que o Cat vai ser um dos principais pilares daquela equipa, eu acho que eles estão está muito complicado ali para aqueles lados. Começam a surgir rumores que eles querem trocar o Cat numa eventual troca pelo Kevin Durant, e pelos vistos os Suns têm tanto interesse no Cat como em manter o da Bradley Beal. Portanto, não sei. Acho que o Gibbs acaba por fazer um excelente trabalho nos Knicks. Leva os Knicks aos playoffs 4 vezes em 5 anos, quando eles nos 10 anos anteriores tinham ido ao playoff 2, 3 vezes. Não sei, é só fazer as contas quantas vezes eles foram aos playoffs entre 2011 e 2020. Não tenho aqui os números de cor. Foram com o Carmelo, salvo aquelas 2 vezes, como estavas a dizer. Pois é isso. É completamente ridícula esta decisão, e principalmente quando eu começo a olhar para aquilo que eles querem como candidatos. Vão buscar o Jason Kidd. Não percebo. Este interesse no Jason Kidd faz pouco nenhum sentido, na minha opinião, porque o Jason Kidd é um treinador que desde sempre teve como melhor arma de desenvolver a defesa da equipa, e as equipas do Jason Kidd apenas são boas quando a sua defesa é elite. No ano em que a defesa de Dallas teve o pior ano da sua defesa em Dallas, eles não conseguiram sequer ir aos playoffs. Ainda não estou a falar deste ano, estou a falar há 2 anos, no ano a seguir eles irem às finais de conferência com o Luka Doncic. Não sei, vamos ver. Eu estava totalmente à espera que se fossem virar por completo para o Michael Malone, mas pelos vistos o nome nem sequer está nos candidatos ao lugar. Ouviu-se Jay Wright, mas o Jay Wright também acho que já os mandou dar uma curva. Portanto, vamos lá ver o que é que se vai virar para ali. Exato. E a equipa dos Knicks também estou curioso para saber quem é que vai ser o próximo treinador a vir, mas pronto, atualmente disso que tenho falado é mais do Jason Kidd, ao que parece. Martim, também a tua opinião sobre isto tudo que está a acontecer em Nova Iorque? Martim, não sei se estava a ouvir ou está Estou off. Estou a ouvir. Desculpa. Eu comecei a falar e percebi que estava mute porque tu chamaste o meu nome outra vez e tipo assim, lá está. Tem falta de prática. Eu acho que a minha opinião face à questão do Thibodeau é que, por um lado, eu percebo a injustiça. Isto não é o tipo, é um bocado difícil dizer às pessoas o que é sucesso se estamos a despedir treinadores que chegam às finais de conferência. Por outro lado, se há uma avaliação feita por Nova Iorque, que provavelmente iria acontecer independente deste resultado,
de que nós achamos que há coisas que neste plantel têm de ser maximizadas, que não achamos que isto é a liderança certa para o fazer, seja por que motivo for. Eu consigo perceber esse ponto de vista. Consigo perceber que estão à procura de alguém que pelo menos force o ataque noutra direção, que esteja mais disposto a envolver também outros jogadores. Não posso culpar especificamente o Thibodeau por causa disso, mas suponho que algumas decisões ele tenha tomado nesse sentido como chefe de equipa, não é? De uma equipa do seu staff. Obviamente, não sei até que ponto é que essa questão de tensões e relações pode ter sido um fator. Pode, de certa forma, apesar de tudo, ele já tinha uma tenha muito grande nesta equipa e isso às vezes também pode cansar certos jogadores. E aqui não estamos a falar da questão física do cansar, que também é uma questão que o Thibodeau, mas não me parece que seja um problema para alguns jogadores com esta mentalidade. Mas pode ser isso, podem achar que o teto que eles precisam não conseguem chegar com o Thibodeau. Eu acho que o Thibodeau é um treinador perfeitamente capaz de ganhar tudo com uma boa equipa e acho que demonstrou isso inclusive este ano, mas se a avaliação foi outra, acho que simplesmente agora a responsabilidade do lado dos Knicks é provarem que têm uma boa escolha como alternativa. Porque aí sim as minhas críticas são maiores. Agora, eu não acho que seria o Jason Kidd, eu não acho que seria estes nomes que estão. Não sei se eles teriam interesse em treinadores que agora estão... Que não há reportes sobre isso, mas sei lá, se fosse um Taylor Jenkins, eu se calhar já considerava. No entanto, como não há indicações que seja esse, bem, vamos ver o que é que se me provam errado na pouca fé que lhes estou a dar epá, ainda tem uma chance de mostrar que isto faz sentido, porque eu consigo perceber esse ponto de vista, simplesmente não sei se eles pensaram nisso como a melhor solução para tal. Só isso. Okay, tem a ver com aproveitar de pick and pops com o Karl Anthony Towns, de não haver nenhuma counter para quando começas a meter um forward nele. Acho que isso também tem a ver com o Towns de alguma forma, mas é pá, eles estão mais presos com o Towns do que estavam com o treinador neste momento. A realidade é um bocado essa. O facto de o Mikal Bridges não ter sido usado como criador secundário tantas vezes como se calhar poderia ter sido, o facto de tão tarde ter chegado à solução de McBride Shamet nos playoffs. Já vi reportes que houve pessoas frustradas com o quanto demorou a chegar a essa alteração de rotação. Portanto, vamos ver se eles encontram alguém mais disposto a uma diferente visão, vá. Nuno. Duas coisas, antes de passar ao Nuno. Força. Primeiro dizer que o Shamet fez muito dinheiro nestes playoffs e próprios para ele, porque foram muito poucos minutos, mas gostei bastante daquilo que vi, principalmente no lado defensivo. Não sabia que ele tinha isto tudo dentro dele. Segundo, o pessoal fala muito do heliocentrismo do Brunson e do quão o ataque dos Knicks é tão centrado no Brunson ser provavelmente top 3 dos bases com maior usage na liga. Não tenho os dados aqui, não me apetece ir agora a procurá-los, mas eu também tenho dúvidas que o Brunson renda All-Star level se não for um dos gajos com mais usage rate na liga. Pronto, é tão simples como isto. Eu acho que o Thibodeau apenas procurou potenciar aquilo que tem. Pronto, é tão simples como isto. Eu percebo. Eu só acho que é assim, se calhar neste momento o Brunson numa versão mais Donovan Mitchell este ano, em que tipo, o gajo não foi tão maximizado, mas a equipa ganhou com isso, pode ser a abordagem que eles querem. Mas é preciso que arranje um segundo grande criador, e eles não têm esse grande criador. É assim, eu não acho que... Obviamente que a experiência da Mikal Bridges nos Nets não conta batata à bola. Nem eu acho que podia ser um primeiro criador. Para gajo que está lá um bocado a fazer pick and roll quando o Brunson ainda está em campo, eu não acho que é problemático. Não, para a equipa que quer chegar às finais da NBA não pode ser. Mesmo como segunda opção. Não consigo. Eu estava aqui a ver a tal primeira época do Thibodeau. Acho que vais ter o Towns mais envolvido de qualquer maneira. E não porque... É assim, isso preocupa-me mais, por exemplo. O facto de o Karl Anthony Towns ser estes jogos em que de repente está a fazer 5 drives e até são eficientes, apesar de o gajo estar sempre a parecer que vai cair e desequilibrar e bater em alguma coisa quando faz uma drive. Mas vamos dizer que ele está num jogo em que elas entram todas. Mesmo assim, se o gajo nesse jogo for 1 em 3 de triplo, é uma vitória para a defesa. E é um problema para o ataque dos Knicks. Sim, o problema do ataque dos Knicks é o Towns não lançar 10 triplos também, isso é uma verdade. Mas é isso, e honestamente, mesmo a pick and pop, é que no início da época ainda parecia que ia haver há muito mais pick and pop, o gajo está a ser usado até como um hub de passe no topo, há muitos cortes do Bridges ou do Nobe, isso foi um bocado morrendo ao longo do ano. E foi cada vez tendenciando mais para Brunson Isle Game. Mas a minha questão é, isso é
porque o treinador assim o indica, ou é porque o Brunson sente-se mais maximizado a jogar assim? Eu acho que a parte que tem a ver com o treinador, pelo menos esta parte eles querem trocar para que não seja de lá. Então eu vou ser sincero, eu acho que principalmente nos últimos 2 jogos da série contra os Pacers, eu acho que os Knicks tiveram muito mais sucesso no ataque quando começaram a trazer o Brunson de off-ball actions e a metê-lo em movimento. Porque ele, quando estava a jogar principalmente contra o Nesmith pré-entorce, estava a ter 0 sucesso. Sim. Portanto, olha, pá, eu acho que aqui está. Estas mudanças, tu viste essas mudanças a acontecer quando estavam desesperados contra os Pacers, mas também havia a sessão que já foi um bocado tarde, percebes? Sim, foi muitíssimo tarde. Aliás, primeiro, uma coisa que eu quero dizer, mas depois falo do Nembhard quando for falar do jogo 1 e da defesa dele ao Shea, porque eu vou ver os números e vejo aquilo que os olhos não me dizem aquilo que os números dizem em relação às percentagens dos gajos a ser defendidos pelo Nembhard, mas pronto. No jogo 6 dos Knicks, sim, mas eu tinha uma ideia que ele tinha sido completamente arrebentado nos outros 5 jogos anteriores pelo Brunson e os números não mostram isso. E neste jogo com o Shea, pelos vistos, os números foram 3-9 e eu claramente tinha a ideia que o Shea tem muito mais sucesso que aquilo que 3-9 indica. Então, eu concordo contigo, mas falaremos isso quando chegar à parte do Nembhard. Vamos falar da questão. Nuno, por fim, o último depois trata-se isto e eu até pensava, bem, já acabou a condução e já vai para casa. Mas o que é que tens a dizer disto aqui dos Knicks? Primeiramente, quero agradecer a celeridade dos meus colegas, estando eu aqui há 5 minutos dentro do carro, estacionado à espera para entrar em casa. Vais não estar quentinho dentro do carro? Nós demos depois tempo para... Está-se bem. Está-se bem. Eu posso fazer o resto do podcast aqui. Eu genuinamente, que eu pensava que o Nuno estava tipo parado no trânsito, ou num semáforo, alguns ali à espera que ficasse verde. Porra, o semáforo Gonçalo estava a demorar muito tempo, caralho, para ficar verde. Já tinha levado umas boas buzinas dela. Podia ser daqueles avariados, está sempre vermelho, não faço ideia. Mas eu não acrescentarei muito mais. Eu concordo principalmente com o que o Martim estava a referir. Eu acho que os Knicks perceberam provavelmente de uma forma quase, eu diria um bocadinho impulsiva, que este se calhar era o teto deles e portanto agiram consoante esse gatilho e despediram um bocadinho o Tibbs nessa perspectiva. Agora eu pensei que eles já teriam se calhar um plano mais concretizado e que seria mais rápido a serem rumores mais concretos e partirem para a contratação de um novo treinador quando tomaram esta decisão e não entrar completamente no mercado, embora eu perceba que se calhar a posição dos Knicks nunca foi tão apetecível como agora, porque nos últimos anos nunca tiveram uma equipa tão competitiva, mas acho que foi um bocadinho por aí, acho que foi... Eles perceberam que poderiam ter chegado à final e não chegaram, e olharam mais para essa eventualidade de não terem conseguido chegar à final do que terem olhado para aquilo que o Pinto estava a dizer, que foi a primeira vez que chegaram às finais de conferência em 25 anos e, quer se queira, quer não, eliminando os campeões em título. E, portanto... Nuno, eu até diria que mais do que não chegar às finais, eu acho que eles sentiram que, apesar de estarem nas finais de conferência, que o real valor deles estava mais longe de ser uma equipa que chega às finais do que parece olhando para o bracket de quem chegou às finais de conferência. É verdade, os Knicks estão claramente jogaram acima das possibilidades. Pois é isso. Eu não ficava chocado se eles tivessem ficado na primeira ronda. E foi uma ronda bem disputada e poderia ter acontecido. Quem me dera a mim. Tiver aquela comeback ali. Bem, olha, está-se bem aqui no carro, mas até já. Até já. Eu só estava a ver com uma cena que era aquela primeira época lá está dos playoffs dos Knicks, mano. O 5 titular era o Alfred Payton, Nerlens Noel, Reggie Bullock, RJ Barrett e Julius Randle. E esta equipa ficou em 4º lugar na conferência. Sim, depois do Derrick Rose ser tipo Iron Man na segunda, depois do trade deadline, ou lá quando o gajo foi trocado, mas Sim, mas o Derrick Rose quando chega lá a equipa já estava nessa... Sim, já estava nessas posições. Mas o Derrick Rose acaba a série... Mas o Derrick Rose acaba a série contra os Hawks a jogar tipo 40 e tal minutos. Sim, porque ele passou titular porque o Payton, tipo, acho que foi para aqui, no jogo 3 ou coisa assim, foi arrumado para o canto, completamente. Eu quase que aposto que o Derrick Rose, quando se viu a jogar 40 minutos com o Tibbs, o treinador começou a ter PTSD, começou tipo a ter algumas preocupações com a vida dele. Porque...
Exato. Agora, vamos passar então para o tal jogo, não é? O jogo 1, aí entre os Pacers contra o jogo Oklahoma City Thunder. Jogo muito catito. Oklahoma a ganhar na batalha dos turnovers. Chega ao intervalo a ganhar por 12 pontos, embora a tal sensações parecia que estava a dar uma coça, mas lá está. A equipa é verdade que tinha feito 19 turnovers. É tudo muito bonito, mas 19 turnovers, mas só marcas 8 ou 9, já nem lembro quanto é que foi. Opa, mas esse número de turnovers, mas é muito enganador. Mas, pronto, Sim, porque não há lances livres, eu sei, não conto os lances não é livres. não é por lances livres, a maior parte dos turnovers são dead ball, não são live ball. E depois já houve muitas offensive skills que foram para fora de campo quando os gajos conseguem a deflection, houve bolas disputadas que acabam tipo a ir para o caraças, tipo, ou então moving screen, offensive fouls. Offensive fouls do Turner. Eles na verdade, apesar de todos os turnovers, eles só tiveram uma pick six, portanto aquela tradicional de ter uma steal e ter tudo aberto para ir marcar. E depois pronto, houve alguns mid-ranges falhados, alguns triplos falhados, está bem, faz parte de coisas de transição, mas acima de tudo as turnovers afetaram foi o ataque dos Pacers, mais qualquer outra coisa. Sim, claramente, porque lá está, ter menos 19 lançamentos logo que foi na primeira parte é a consequência dos turnovers e da quantidade absurda de ressaltos ofensivos que eles continuam a permitir. Sim, porque o jogo Oklahoma City Thunder uma fase, acho que ao entrar no quarto período ainda estavam à frente dos ressaltos ofensivos depois do quarto período, pronto, mas já vou tocar nessa parte do quarto período, só queria tocar a parte do início do jogo, que o jogo Oklahoma estavam na frente. No terceiro período também aqui, o resultado ficou por ali, vamos dizer assim, embora na parte final tivemos ali o cheio, não é? Algo quente, mas depois tivemos, lá está, o tal quarto período, só que é tal cena, muita gente pergunta a questão da remontada, como é que é possível, não sei o que mais, mas dá-me a sensação que lá está, que é tal sensação que aqueles 13, 15 pontos que estava de vantagem, acho que era curto, porque o jogo Oklahoma nessa altura, depois eu estive a ver melhor, estavam a ganhar basicamente na batalha dos triplos, eles estavam a ser mais eficazes nos triplos, nos lances livres, nos pontos no pintado, pronto, os turnovers, whatever, nos saltos ofensivos, estavam a ganhar isso tudo. E porque é que não estavam a ganhar, marcar por mais pontos? A shot making do Oklahoma foi é isso. impossivelmente má na primeira parte. Era isso. Aquela vantagem de 12 pontos devia ter sido por tipo 30 com shooting normal. E isto, há um bando de questões, honestamente, que só relacionadas com a primeira parte. Que, epá, eu vou só listar e depois tipo, vocês expandem o que quiserem. Escolham quais é que querem expandir e quais é que acham mais interessantes. Mas é que, em primeiro lugar, eu respeito e acho que honestamente foi uma boa decisão o Mark Daigneault entrar nesta série e a dizer não vamos esperar pelo jogo 3 para fazer um ajuste que toda a gente sabe que nós vamos fazer. O Hartenstein vai sair do banco e nós vamos começar com uma equipa mais pequena. E a verdade é que isso surpreendeu de alguma forma aos Pacers. Foi mais, que provavelmente estavam preparados para isto realmente acontecer mais tarde. E essa pressão causou todas estas turnovers, causou todos esses erros. Houve jogadores que estavam completamente não preparados para o que é lidar com a pressão dos Pacers, dos Thunder. Aqueles entry passes tradicionais de pick and roll para o meio eram completamente impossíveis para o Turner. O Nembhard descobriu isso depressa. O Obi Toppin e o Naismith, cada vez que tentavam driblar contra uma pequena vantagem, eram completamente engolidos vivos. Parecia que tinham medo de mexer na bola durante uma certa fase ali. Ao mesmo tempo, não te esqueças de outra cena, aqueles post-ups famosos do Siakam, que começa com 2-3 dribbles ali no topo, era logo swarmed, era ridículo. Aliás, eu acho que os Pacers depois perceberam mais à frente que eles têm a vantagem, mas tem que ser quick pass, 2 dribbles no máximo e bola para o cesto, não podem andar ali a brincar. E tu viste alguns momentos desse no início, porque os primeiros 2 post-ups do Siakam são super rápidos sobre o Cassian Wallace depois do switch, e o gajo imediatamente consegue marcar, e é por isso que ele até acaba por ser aquele que marca mais pontos naquele início em que os Pacers não conseguem absolutamente nada. Essa estratégia era a única vantagem que eles estavam a conseguir já de forma consistente. Aquele típico passe rápido, bora só andar a mexer e atacar desvantagens, não é possível contra estas vezes dos Thunder. Eu acho que eles perceberam isso mais ou menos rápido, que é preciso ajustar ligeiramente como jogam. Agora, os Thunder, para além do Shai, que ninguém ali foi minimamente decente no que toca a tentar meter um cesto. Quer dizer, acho que alguém consegue me confirmar que acho que foi... Quanto é que foi? Foi tipo 8 em 18? Não, foi menos que isso. O Chet e o Jalen Williams combinados.
Em que é? Em lançamentos neste jogo. Em lançamentos Opa, foi mais. 8 em 18, exato. 8 8 em 18, ok. Tudo, É assim, tudo é impossível. O dub estava 6-16 a certo ponto. Está Sim, 6-19, acabou 6-19, o 7 Então, 2-19. É 8-18. 8-28, 8-28, exatamente, ok. Desculpa. 8-28, epá, e para mim, aí está, como eu acho que isto acima de tudo foi uma derrota ofensiva do OKC, e especialmente por causa de como na primeira parte, estes jogadores que não eram o Shea não conseguiram fazer o mínimo que lhes era pedido ofensivamente. Eu sou uma Eu nem pessoa acho que o Shea tenha estado assim tão bem, sou sincero. Eu acho que ele fez o suficiente. Sim, ok, é o suficiente. Mas 14 em 30 não é extraordinário. Não é, mas assim, os Pacers, apesar de tudo, foi-lhe pedido imenso isolamento e pick and roll e drives a fazer split screens porque era o único ataque que eles tinham e ele aí está sempre a pedir que a help vá cair para cima dele. Não, mas atenção, houve outro ataque que eles tiveram, e eu acho que eles aproveitaram isso muito pouco, que era quando o Hartenstein estava no topo em delay, o Hartenstein sempre fazia o fake handoff e ia para cima do Turner, conseguia sempre ou sacar falta, ou sacar um lançamento aberto, ou sacar 2 pontos. Aliás, há 3 ou 4 ações. Quando o gajo entra naquela primeira 70, a primeira parte em que ele está super ativo e visto algumas dessas jogadas. E na segunda parte igual, e depois na segunda parte também há alguma ação de short roll do Hartenstein, lá está, só que há bolas que ele espalha para o canto, aliás, há 2 para o Caruso, que o Caruso falha completamente sozinho. Sim, foi shotmaking mesmo muito má daquela equipa, e a verdade é que não estou impressionado da maneira como as drives do Jalen Williams continuam sempre a ser um bocadinho piores do que se espera para alguém com o perfil físico dele. Mas o Jalen não sabe ir para a direita. O chat estava completamente overwhelmed e falhou coisas que não é suposto ele falhar. E o Miles Turner, há uma fase que o Miles Turner fazia o que queria dele, quase. Pá. E é um bocado complicado assim. O ataque foi difícil de ver em certos momentos. Mencionar tipo agora a questão do Nembhard. Eu acho que o Nembhard realmente não consegue acompanhar o Shai. Sim, e o Shea conseguiu muitas vezes criar separação e falhou o lançamento completamente Exatamente, sozinho. eu acho que foi mais lançamentos que ele falhou que ele podia ter metido, porque a separação estava lá sempre. Não tem grandes questões contra isso. Acho que muito mais depressa o Mathurin é capaz de atleticamente dar match ao Shea a defendê-lo do que neste momento o Nembhard consegue. Opa, eu sei que tu precisas do Nismith para defender o J-Dub, mas tu tens que experimentar o Nismith mais tempo no Shea. Sim. E eu acho que tu tens de assumir que... Essa foi uma das questões, que quando eles... quando eles tiraram o Hartenstein do 5 titular, facilitaram a questão de meter o Siakam no Dort para poderes fazer roaming, mas estragaram completamente a questão de ok, agora o Naismith tem menos de estar no J-Dub e de repente temos de obrigar o Nembhard a ficar no Shea. E essa abordagem inicial favorece muito o Shai Gilgeous-Alexander, é verdade. Aliás, o Shea tu vias que basicamente atacava o Nembhard e depois era tal pick and roll para buscar o Turner e cozinhar o Turner também. Sim. E depois o pick and roll do Turner nesses momentos foi dolorosa. A defesa do pick and roll do Turner a maior parte das vezes é dolorosa. O Turner é programado por muita gente num bom defensor porque dá muitos abafos, mas o gajo é muito mau não, vá. É mauzinho a defender o espaço. Eu acho que por isso é que o gajo não foi para os Lakers. Sei que o não foi para os Lakers, se o gajo fosse bom defensivamente já lá estava. Pois, ele está emprestado, é verdade, os Lakers. Não é? Se fosse uma drop mais ou menos normal seria ok, a questão é como não pode fazer uma drop dessas contra o Shea e obrigas o gajo a subir mais acima, foi um bocado uma catástrofe de posicionamento. Aliás, a maior fase do Turner defensivamente neste jogo foi com o Chet, não é? Que o Chet, pronto, teve ali coisa mal. Pois, e aí ele está mais à vontade. Portanto, isto leva-nos àquela. Então, é essa situação em que os Pacers estão com 35% de turnover percentage, que é uma coisa assustadora, mas estamos no intervalo e estão só a perder por 12. Eu quero dar o crédito, especialmente à mudança ofensiva dos Pacers na segunda parte, em que perceberam que se calhar um bocadinho mais de pick and roll do Haliburton e de Nembhard em vez de jogo bonito, e estabilizaram um bocado mais o ataque deles e permitiu-lhes uma coisa um bocado mais, e jogadores que são mais capazes de aguentar a pressão que os OKC fazem no drible. Depois tiveram alguma sorte, houve vários momentos durante o jogo em que parecia que veio uma turnover, mas a bola salta para fora de alguma forma, acaba no beat-up sozinho e de repente é um drible. E bank shots do Turner a 45 graus. Sim, obviamente ajudaram, a sorte faz parte. Agora, mas eles estavam endiabrados. Ele e o Obi-Top nessa fase estavam a meter tudo, pá, por amor de Deus. A verdade é que é isso, eles perceberam tipo, ok, é aquela pick and roll e ao lançar cedo possível aproveitar o facto de nós temos lançadores para tipo, lançar rápido e jogar na sorte e no facto de eles não desistirem, e mais uma vez fizeram isso. O Alex Caruso teve uma primeira parte em que ele e o Dort pareciam deles na terra. O Dort fez um jogaço. O Dort nunca mais mete 5 triplos no jogo. Aliás, eu duvido que ele meta mais 5 triplos até ao final da série.
O Dort marcou 5 triplos, mas foi até aqui, a faltar 4 minutos de ser período, depois falhou 3, salvo eu, depois nunca marcou uma mais. Pois, aquilo no Pinto, fim, depois eles tiveram shots que poderiam ter entrado e não entraram. Sim, o Dort teve 2 lançamentos, eu lembro de 2 triplos abertos no quarto período e falhou. Pá. Mas eu acho que o Caruso e o Dort fizeram 2 jogos que pareciam mesmo deles na Terra. Eu mandei uma piada que era: eu não quero ir dormir, vou ter de fazer direta, porque eu não tenho alarme cá em casa e eu acho que eles vão roubar tudo os dois. Eu levar tudo o que eu tenho se eu dar por isso. Portanto, Eu atrevo-me a dizer que eu acho que o Dort não volta a fazer 5 triplos na carreira. Não, atenção, o Dort tem o jogo 7. O jogo 7 Houston Oklahoma, tipo na bolha, eu acho que o Dort marca 7 ou 8 triplos. Ui, e se não fosse aquele abafo do Aquele Arden, bloco do Arden, se calhar tínhamos um o Dort resultado. de vez em quando marca tipo uns triplos, é assim, mas o gajo é muito irregular. O Martin teve-me a mostrar tipo as métricas dele. Na regular season ok e tal, mas ele nos playoffs tem sido muito mauzinho. E o Toppin ainda pior, eu não sei como é. O Toppin marcar 5 triplos, eu não sei se o que é mais impressionante. Esta época o Dort, atenção. Estatisticamente seria o Toppin, o mais impressionante destas duas coisas. Mas eu percebo que são níveis parecidos de sobressalto. Atenção que o Dort, esta época, já teve 9 jogos da época regular com a marcar 5 ou mais triplos. Por isso... Mas eu estou a ver aqui nesta época. O Toppin, não sei. A última coisa que eu ainda queria mencionar é só... o problema do OKC foi que deixou os Pacers estabilizar o ataque na segunda parte e ficar... E este é o problema. Ficar próximo destes Pacers, ficar tipo a 10 pontos quando faltam 3 minutos para acabar o jogo contra estes Pacers, é a pior situação do planeta Terra para se estar. Porque eles simplesmente vão estar a jogar 3 vezes mais rápido que tu. Pois, é que estás a entrar no jogo deles. Estás a entrar no jogo deles. A opção de entrar no jogo deles dessa forma destrói completamente tipo jogos. É absolutamente incrível. O que o Haliburton está a fazer o clutch, o que estes Pacers fazem a nível de energia, tipo, isto é uma run como nunca houve na história dos playoffs. Martim, e depois chegava ao fim que os tais lançamentos falhados do OKC era ressalto. Não tinhas ressaltos ofensivos. Os OKC Thunder, quando chegou uma parte sem um grande, não ganhavam nenhum ressalto. Eu não percebo porque é que o Dagnall vai para os 5 minutos, para os minutos finais sem nenhum big. Opa, não. Eu quero tipo, só estar o chat eu percebia, ou só estar um deles. Estar 0, eu achei que foi é mais uma forma em que ele cedeu ao jogo dos Pacers. Exato, e acabou a vantagem para eles. É por isso que depois o Siakam ganha aquele airball e mete a bola lá sozinho. Sim, mas o Shea também está completamente a dormir nessa bola, mas ok. E o Caruso nos últimos minutos está completamente roto face ao que estava a ver com o resto do jogo inteiro. O Caruso passou o jogo não só nas steals e nas deflections, como estava a ganhar ressaltos, ia fazer tips, ia aparecer em tudo o que era bolas. O gajo no fim já não estava a fazer isso. Já não havia ressaltos a ganhos pelo Caruso, não dava. Não, esquece. E depois também no final, ofensivamente, o Indiana também esteve bem. Eu inclusive mandei para ti e para o pintar um bocadinho aquele vídeo do Nakais a explicar como é que tinha sido um bocadinho o X's and O's mais ali particularmente do quarto período. Sim, mas a questão como eles vão usar o spacing para terem o low man que criam nas drives do Shea, à partida. Sim, e depois quando tiveram lá só com o Siakam fez um bom papel de Roman. Só quando estava só lá ele. Opa, mas lá está. Por exemplo, o último lançamento, antes da bola do Haliburton, o lançamento do Shea é completamente aberto. Ele não tem ninguém... Sim. Esse lançamento é como dizia muita gente. Aquilo se o Shea repetisse mais umas 5 vezes ou 6, se calhar marcava 5 a 6 vezes. Normalmente. O lançamento é completamente aberto. Lá está, a tal situação ele estava com o Neymar, não é? Acho que estava com o Neymar nesse último. Sim. E ele ganha o tal espaço ao Neymar e depois falha. Tipo, e é um lançamento que ele costuma marcar. E atenção, houve muitos jogadores, já o Martim falou, o J-Dub também houve lançamentos que costumavam marcar. Até o floater do Hartenstein também houve lançamentos que falhou. Só lançou um e falhou. O Double ali marcava, mas só marcava porque era do lado esquerdo. Desculpa, houve mas foi falta do Turner que falhou, mas o Turner nem toda a gente pode se marcar no clutch como o Terry Haliburton. 12 em 14 nos playoffs, não é? Não, 12 em 14 na época, ou 13 em 15 o caraças. Sim, mas tipo, é os shots para empatar ou ganhar o jogo, não é? Pois. Já agora, quem é que venceu o prémio clutch do ano? Branson. O gajo que eles eliminaram. Que giro. É pá, incrível. Gandaliban, como eles chamam lá. Há a métrica do win probability added no clutch, que é uma coisa que o Unpredictable faz para medir a probabilidade adicionada por o que os jogadores conseguem fazer no clutch.
E esta run dos playoffs da Liberton já é a maior que eles têm na base de dados deles, que vai, provavelmente, acho que deve ir até... Pá, porque se aqui, ou é 2000 não sei se é 2014 ou 98, depende de que dados é que ele está a usar. Seja como for, pelo menos numa década, no máximo até 98, já é a maior de todas. Antes era o LeBron em 2013, foi como... então tem a ver para 2014. Portanto, era o LeBron em 2013, a maior de todas até agora, nesse stretch, e agora está a comer o pó do Haliburton já. É um outlier quase o que está a passar ali. Não, opa, atenção, o Haliburton nunca mais volta a ter uma época destas. Nos playoffs, é insustentável. É difícil, não é? É insustentável, não. Como é que é aquela probabilidade? 1 em 1,5 milhão, não é? Qualquer coisa assim, tipo... que a probabilidade de eles ganharem estes 4 jogos deve ser tipo uma coisa completamente... Pá, deve ser tipo as odds dos Mavericks sacarem o flag. Não, ainda é pior. Genuinamente são mais pequenas. Eu sei pior, porra. Aquilo é 1 em 1,5 milhão, Jesus. Não, pronto. As odds do top 3 do draft ser aquele que foi. Era bem baixa, mas isto é menos. Mas vocês não se esqueçam, era 1,8, está bem? Confia nas probabilidades, que ele também confia. Mavericks era, yeah. Não, mas acho que aquele top 3 era tipo 0.0 qualquer cena, não era? Mas tipo... Porque tinha lá os Sixers, não te esqueças. Era tipo 1 em 11 mil ou uma merda assim para si. Era mesmo estúpido. No entanto, pá, estes 4 jogos tiveram todos a bater os 100% de probabilidade para outra equipa, meu. Todos. nos últimos minutos, meu. Eu nem sei quão infinitesimal cada jogo era, quanto mais todos multiplicados uns pelos outros. Esquece. Exato. E este aqui, atenção, entrou na história, não é? Este jogo, como eu digo, entrou na história. Primeira vez que uma equipa está a perder por 9 pontos a 3 minutos do fim nas finais e ganha. Exatamente. E este jogo fez-me lembrar, o Martinho vai perceber o que eu estou a dizer. Quando estás a jogar FM e perdes 1-0 e depois vês que a equipa com quem perdeste foi tipo 2 remates à baliza, 1 golo, e tu foste lá para aí tem 30 remates, 15 à baliza e 0 golos, e pronto, os gajos acabam a ganhar. Este jogo fez lembrar um bocadinho isso. Eu só ia dizer que isto também igualou um feito de lá estar nas finais de 2011, de uma equipa estar a perder por 15 pontos no quarto período e dar a reviravolta. Mas houve outra, não me lembro qual foi. O que eu ouvi falar foi esse de Dallas. São 3 reviravoltas contando cada ontem, mas eles só mostraram tipo as outras duas por ser do Carlisle. Pois. Já agora 2011. Por eles fazerem uma comparação, digamos. Já agora, 2011 estamos a falar do Carlisle, que teve aquela run geracional com aqueles Mavericks e que é só para dizer isto. É por isso que eles estão a fazer estás a ver essa comparação. É muita gente está a fazer essa comparação. Eu só sei que o OKC não esteve atrás neste jogo durante 47 minutos, 59 segundos e ponto 7. Não é bem assim. Não esteve atrás, ok. Não esteve atrás. Esteve atrás. Durante 47 minutos, 59 segundos e ponto 7. Exato. Décimas. E os Pacers, atenção, 7-2 a jogar fora de casa nesta run de playoffs. E 5-3 depois de estarem a perder por 15 pontos. Pá, que coisa tão estúpida. E para a malta queira fazer um backchecking um bocadinho maior, vejam só o recorde de vitórias e derrotas dos Pacers este ano, no ano civil 2025. Pois. Foi pior que o do Thunder. Já agora, outra cena. Isto é a primeira derrota em casa do Thunder contra uma equipa da Conferência Este desde março de 2024, quando eles perderam contra os Indiana Pacers. Ai, eu adoro. Por isso os Indiana Pacers já nos estavam a avisar há um ano que isto podia acontecer. Vocês estão a ver quando o guião é tão bom que apanha estas cenas. Isto é incrível. Eu tinha aqui outra coisa. O Martim estava a falar da questão do shot making. Martim, sabes quanto é que foi a percentagem de eficácia dos 2 pontos, ou seja, pintado em mid-range ou OKC na primeira parte? Pintado em mid-range? Sim, é o 2 pontos, já era 2 pontos. 6. Não, 6 não. Não, isso é o jogo inteiro, É tipo 6,20 e tal o jogo inteiro, acho eu. Não, percentagem. Percentagem de 2 pontos. Foi 8,22. Foi 21. Foi 36%. E o triplo foi 39%.
É isso, é 8-22, é 4-11. Tá bem. É isso, 8-22, 4-11. Ou seja, nessa primeira parte mais vale lançar triplos em vez de lançar mid-range ou ir ao pintar. Não, vamos lançar triplos. Realmente foi mesmo absurdo. Agora, eu vou passar esta pergunta para o Pinto. Tu achas que isto cheira-te a finais de 2011? Que vamos ter uma equipa, lá está, underdog como os Dallas e derrotar aquele Big Three de Miami que ninguém estava à espera? Ou achas que isto vai ser tipo como os finais de 2001, em que tivemos, como tu sabes e bem, os teus Sixers que fizeram aquela vitória em LA, aquele mítico jogo do Allen Iverson, de passar por cima da luz, e depois chega ao fim e leva... Epá, foi bom aquele jogo, espetáculo, Allen Iverson, show do caraças, mas depois chega ao fim os Lakers arrumam com o assunto. O que é que tu achas? Opa, não, é assim, esta equipa dos Pacers não é tão má como era aquela equipa dos Sixers, por isso não, os Thunder não vão ganhar 4 jogos seguidos. Se é isso que me estás a perguntar. É isso, era tipo, tu achas que estás virado mais para esse sentido dos OKC, epá, este foi um wake-up call e agora vão... Não é wake-up call nenhum, porque os OKC já tiveram wake-up calls suficientes naquela série contra Denver. Contra Denver, yeah. E aliás, este jogo 1 também deu-me muitas vibes desse jogo de Denver. Não, os Denver tiveram muito mais fora do jogo que aquilo que tiveram os Pacers. Muito bem. Mas qual é não, que... mas acho que os Thunder vão ganhar isto em 6 ou 7. Eu, aliás, tinha dito que isto era para 6. Agora, não estava à espera que os Pacers sacassem já este. Eu, por acaso, no episódio que gravei para a Bola TV, eu até disse, eu não ficava surpreso os Pacers ganhar o primeiro jogo. Apanhar ali o jogo que embora o contexto era diferente, mas disse que não me espantava muito. Nuno, estás de volta, pá? Estou sim, senhora. E o Gonçalo até meteu aqui no chat, nosso chat, a dizer que estás numa cama de hospital. O quê? Foste para o hospital? Não. Epá, fora de brincadeiras, quando tu ligaste da câmara pensei, mas o gajo está num hospital ou quê? Mas depois eu vi Nuno, o que é que... eu até ia dizer que quem diz que fazer o amor é bom é porque nunca fez um treininho, tomou um banho e veio ouvir o pausa técnica. Digo já. Mas agora passa a publicidade e faz a pergunta. Desculpa. Eu estava aqui até a bater palmas. Nuno, nós já comentámos o jogo, mas queremos saber a tua opinião. O que é que tu achaste deste jogo? Mais uma comeback remontada aqui histórica dos Pacers, não é? Pá, primeiro de tudo tenho que dizer que isto de ver basquetebol e finais da NBA quando és um adepto neutro tem mais piada, pelo menos do ponto de vista do ritmo cardíaco e de ansiedades e stresses. Pá, acaba por ser mais tranquilo, tendo em conta que nas últimas 4 finais estive lá 2 vezes. É para também acalmar, também se estiver sempre lá depois perde a piada e os finais da NBA começam a aparecer aqui um 3-3 aqui na Vila. E portanto, primeiro isso. Depois, eu tinha visto que não era preciso jogar isto, não é? Que não havia necessidade das equipas entrarem em campo e entregava-se já o caneco ao OKC, por isso. Não estou surpreendido, estou surpreendido. Além do mais, para além dessa questão de ser adepto neutro, com tudo isto, torna-se muito fácil de torcer para o underdog. E, portanto, nesse sentido, fiquei bastante contente com o jogo de ontem. Qualquer que fosse o desfecho seria um ótimo jogo, mas ver o Haliburton a meter, não sei se vocês já disseram aqui o número, mas antecipei a 7ª em 8 durante os playoffs, nos últimos segundos, para meter a equipa empatada ou à frente, e portanto tem sido uma run surreal. Não sei se eles vão conseguir ser campeões, mas se forem campeões a gente vai começar a falar desta run dos Pacers como fala da run dos Mavericks. Vai ser a nova, sim. Vai ser o equivalente, ou se calhar até ainda superior. Sei que os Mavericks bateram os hits do LeBron, mas quer dizer, estamos a falar também... Mas eles ganharam aos hits do LeBron, ganharam aos Lakers do Kobe e ganharam ao OKC do Harden, do Russell e do KD. E aos Spurs também. Não, os Spurs não. Ao mesmo tempo, estes gajos ganharam jogos impossíveis em todas as séries. Exato, é um bocadinho mais por aí. Mas foi aos Cavs com o Garland e o Donovan Mitchell a jogar ao pé coxinho, e foi aos Knicks, que pronto, são os Knicks. Mas ok, eu percebo o vosso ponto, mas calma. E já falamos aqui, campeões sem o asterisco, que é estas lesões, não há. Não há asterisco nenhum. Sim, eu não
poria um asterisco assim tão grande nesta campanha dos Pacers. Não, eu digo asterisco. Comparado até com os próprios Celtics no ano passado. Isto é muito mais difícil do que aquilo que os Nuggets e os Celtics fizeram. É, muito mais, Exatamente. sem dúvida. Exatamente. Sim, sim. Aliás, é isso que é impressionante. Isto é das runs mais absurdamente tipo, improváveis, porque os gajos estão tipo vindo de baixo a dar tipo, mandar gigantes abaixo. E eles nem eram grandes candidatos. Nós até no início da época, o nosso questionário. Ninguém levava tu viste isto a ao Martim? sério. Ninguém levou isto a sério. Yeah, Nem sequer era uma questão de questionário, meu. Tu podias ter feito o questionário em abril, ninguém levava isto a sério na mesma. Exato. E é meter Não é tudo. outubro. Sim, e todas as previsões que fizemos, nós assumimos que a final de conferência seria o Celtics com os Cavs. A todo momento. A conversa em outubro era que estes Pacers eram os Hawks de 2021. Exato. Certo. Exato. Os mídia e tudo. Exatamente. E mesmo nestas finais, é como o Nuno estava a dizer, havia gente que era O ou 15 em Oliver 3. também. Ou 15 em 3. O Tipo, Oliver- Não apareçam. Oliver- Os Pacers não valia a pena aparecer. é tipo isso. O Oliver Vai ser quando foi boring. para o início da época a pensar como se atrevem a comparar-me ao anão de Atlanta. Espera aí, que eu digo. Nuno, Eu vou ser polémico, mas se o Trae Young tivesse esta equipa a fazer exatamente o mesmo que o Oliver. o mesmo não fazia, mas tudo bem. Ei, mas eu adorava que fizesse mas o seria mesmo melhor, em sem Madison dúvida. Square Garden. Jesus, era o vilão supremo de Nova York. Jesus. Nuno, mas tipo, a coisa de como adepto neutro, epá, eu admito que o meu coração é completamente dividido. Eu adoro aquela equipa do OKC. Tipo, tem jogadores que eu amo, o Chet, o Caruso, gente que tipo, o Casey Wallace, jogadores que eu profundamente dos meus favoritos da liga. E ao mesmo tempo o Haliburton é também tipo um dos meus jogadores favoritos que anda por aí anda. Portanto, eu custa muito, eu não gosto de nenhum resultado que envolva alguém perder, mas alguém está a perder constantemente. Certo. Não, mas, o meu ponto é que os mídia e a comunidade fazem com que seja fácil de ser por Indiana. Torna-se Sim. muito fácil. Sim. E quanto, tipo, pronto, o teu hábito de já ter vindo as duas finais recentemente, eu acho isso fixe, porque tipo, é quase metade daquelas que eu vi. Estás a ver? Portanto, bom. É Pá, fixe. podemos só assumir que nós dois estamos num patamar acima do resto do painel. Podemos E o assumir Marcos? que nós dois estamos em patamares diferentes dos outros, sim, e também em patamares diferentes entre nós. Sim, claro, mas isso, não é preciso também estar aqui a... Olha, só faltava aqui o mas Marcos. atenção, que tu não tens o Marcos assim aqui também. Aqui a tens falar. tantos títulos desde 2011 como o Gonçalo. Certo, e quanto é que tu tens, Pinto? Desculpa. Mas eu não estou a falar de mim. Tu estás aqui a pôr-te num patamar Estás a superior ao fazer o Gonçalo. advogado do rapaz que estava aqui tão caladinho. Opa, Ele está muito caladinho. Eu não sei o que é que bicho lhe mordeu. Epá, não, é que eu não percebo como é que vocês se atrevem a colocar-se num patamar acima quando nós três somos campeões. Os outros Mas três peraí. deste grupo que fazem parte. Espera aí, Ciro, espera aí. Os outros três que integram este painel, que integram este grupo, ganharam tanta coisa como. Enfim, como nada, zero. Ganharam bola. O Pinto quase ganhava o Cooper Flag. Quase, ok? O Ganhei Ciro pique tinha número o banqueiro, Ganhei já pique é número uma cena boa. Eu ganhei o Gonçalo, pique número 1. Os Chupa, Lakers Pinto. têm desde que tu sabes ler. Estás a ver? Não interessa, mas eu sou campeão, não sou. Então vá, puxo. E agora vou vestir o claro. fato de macaco. E agora vestir de. Vou ser Marcos. Aquele título conta? Mickey Mouse? Aquele título de Mickey Mouse conta? Aquele título foi mais difícil do que aquele que os Celtics ganharam no ano passado. Mas não conta. Mais difícil. Obrigado, Pinto. Opa, eu digo-te já, eu muito respeito pelos Knicks, porque eu achava mesmo que só os Sixers é que conseguiam eliminar estes Celtics. Mas queria, Mas não foi eu que andei a dizer isto neste podcast. Vá lá. já que fizemos aqui um desvio muito rápido, e para voltar mais ou menos ao tema das finais, eu pedi há bocado um comentário, porque o Martim começou a falar do Jalen Williams, que se bem te recordas, foi dito várias vezes que era um melhor jogador do que o Paulo Banqueira. Não sei se queres comentar a performance dele de ontem à noite. Opa, Quem é que disse? Ok. A gente não disse, nunca se disse que era melhor jogador que o Paulo, mas ok. Carry on. O Cyril tem isso mais presente na memória, de certeza. Foi um mau jogo e pronto, foi um mau jogo que é. Agora, eu percebo o que é que o mundo quer dizer, porque havia malta. Também há malta dos Magic, a mesma coisa, que mete o Paulo Banqueiro num pedestral que não está, sinceramente. Mas foi um mau jogo em si. E o que o Martim disse também concordo, sinceramente. E há coisas ali no Jalen Williams que é normal, é a primeira vez que ele está nas finais, não podemos esquecer isso. Paulo Banqueiro, ok, que fez boa figura. Vocês estão eu detesto quando o pessoal começa a resumir isto à pressão.
Mano, eu Opa, vi é eu vi os Pacers a fazer aquilo que eu não vejo, que não vi muitas equipas a fazer durante os playoffs e continuo a não perceber porquê. O Jalen Williams é claramente pior quando forçam a ir para a direita. Mas muito pior. Então o jump shot dele no mid-range, indo para a esquerda e indo para a direita, é uma diferença absurda. E houve na Eu parte só não final acho que hesitou Jalen Williams- bastante, meu. Eu Hesitou só não acho bastante. Jalen Williams um shot creator assim tão bom para ser a segunda opção na equipa de título. Só isso. Pois, Tipo, não ele acho. não é- Acho que ele tem ele outras é qualidades. catch. Ele tem Ele outras é catch. qualidades em que ele é tipo o melhor da sua posição e são quase todas no lado defensivo. Acho que ele tem ótimo tecido conectivo no ataque. Acho que este gajo que supostamente vai estar a fazer pull-up mid-ranger e a fazer pick and rolls e isso tudo, eu acho isso, tipo, isso não é para ele. E lá porque há um jogo 7 que corre bem, depois de uma série em que ele não mete um chave, tipo, isso na minha opinião não muda. Não mete um chave, ponto e vírgula. Atenção. O jogo 3, se os Thunder tiveram um jogo 3, foi devido ao Jalen Williams. Sim, Ok. sim. Tipo, sim, ele vai ter os jogos ocasionais dele. Certo. sim. Sim, Eu não acho sim. que Ele não é consistente o suficiente para ser a segunda válvula de ataque. Mas atenção, também estamos a falar está a jogar contra uma equipa que o segundo criador primário é o Andrew Nembhard. Portanto, atenção, eu adoro o Andrew Nembhard. Sim, mas Andrew Nembhard que portou-se muito bem como principal ball-handler no quarto período. Mas isso não é surpresa nenhuma, principalmente para o Nuno Canossa. O Nuno Canossa no ano passado teve pai de 3 ataques cardíacos devido ao Nembhard. man, eu vi mas este gajo assassinar os Warriors sozinho quando não havia a Liberton no ano passado. o Nembhard, que depois, atenção, foi uma boa mudança do Rick Carlisle, porque o Haliburton estava sempre ali, meu Deus, a ser pelo Dort triturado, não é? E mesmo ao futebol estava o Dort sempre ali atrás dele, era a sombra Man, dele. o Andrew Nembhard, cada vez que é o quarto período, vira o Donovan Mitchell. Não há nada a fazer. Tipo, não há nada a fazer. Tu aceitas isso. Uhum. Aquele tripaço que meteu na cara do Shea, epá, foi mesmo. Que triplaço do caraças. E do grande Nembhard. Foi tipo, obrigado parceirinho de Canadá. Sim, só faltava dar um beijinho a ele. Realmente espetacular. Depois eu tenho que concordar com a cena do pessoal do broadcast, que é tipo, nós passámos de todos os jogos, vão falar do primo do Shea, agora vão todos falar do Canadá todos os jogos. Tipo, pá, eu não pá, calem-se. Tipo, por favor, falem Já outra coisa. agora, o Mike Green deu grande fumble na call do lançamento do Haliburton. Mano, aquilo não ser um duplo bang é um grande fumble, mano. Aquilo é. Epá, a cena do duplo bang é que eu entendo que tem de ser natural. Tipo, se não saiu, não saiu, estás a ver? Tipo, tu não podes forçar um duplo bang por motivos racionais. Se não sai, não sai. Não, eu fiz uma pergunta ao Pinto, também vou fazer lá está o resto dos meus colegas. Qual é o teu ponto agora? Tu achas que eu, pois lá está, a nível de comparações de contexto, como eu pus contexto das finais de 2011, em que tivemos a tal os Dallas, e tu mencionaste isso, que chega ao fim, ganhou para surpresa de toda a gente, ou praticamente toda a gente, mesmo os adeptos mais otimistas de Dallas. Achas que os Indiana Pacers, ou estas finais, está perto? É verdade que é só o primeiro jogo, e pronto, estamos aqui um bocado a fazer overreact. Tu achas que vai estar virado para esse lado, ou achas que pode estas finais ser uma espécie como as finais de 2001, em que tivemos os Sixers contra os Lakers, em que tivemos aquele show do Allen Iverson, não é? Que ganhou o jogo, basicamente ganhou aquele jogo, mas depois os Lakers, pá, ficou o tal favoritismo que toda a gente apontava, porque realmente os Lakers nessa altura, até às finais, varreram toda a gente, foi 2-0. Ou tu achas, lá está nesse sentido, o jogo como a City Thunder, epá, este jogo foi um jogo assim, o resto vamos limpar. Qual é onde é que está o teu barómetro, vamos dizer assim? Opa, a resposta mais honesta que eu posso dizer é não faço puta ideia, meu. Não faço mesmo puta ideia. Agora, eu acho que isto vai ser muito mais competitivo do que estava a pintar. E isso é ótimo. É ótimo para o produto, é ótimo para nós. É ótimo para um adepto neutro e, portanto, eu não quero estar aqui a dizer que, ao contrário de todos, não via isto com o Standard a ganhar em 4. Consegues perceber pelaquela primeira parte, aquela defesa asfixiante, e consegues compreender, consegues envisionar esse cenário em que os Pacers não vão conseguir sacar nada daqui. Agora, se a equipa que ao longo destes playoffs conseguiu mostrar continuamente que consegue sair de um buraco cheio de lama e ganhar um jogo, são os Pacers, e portanto, tendo isso em conta, torna muito difícil fazer previsões, mas eu espero que continue assim, espero que os jogos sejam rasgadinhos e decisivos até decididos no final. É claro que estou a contar com pelo menos um jogo em que os Standard vão lançar muito acima da média e os Pacers não vão conseguir contornar a defesa, mas deem-me 6 ou 7 jogos do que aconteceu ontem e eu fico todo feliz. Estou contigo. E realmente, pá,
eu vi lá está muitos comentários disso, eu tipo, não, acho, lá está, só da tua opinião, eu acho que isto não vai ser assim tão coisa. Gonçalo, mesma pergunta, lá está a mesma questão. Onde é que tu achas? Tu achas que os Pacers, agora com isto, porque agora há muita gente que começa a falar, ei, será que os Pacers, agora, estás a ver com esta vitória? Agora é Pacers em 4. Sim. Não digo Pacers em 4, mas agora finalmente... Não, Eu só quero deixar claro neste podcast que eu disse ao KC em 6 quando se falou antes do jogo 6. Sim, foi o podcast que gravamos. Se fosse contra os Knicks nem ia ser luta e que se fosse contra os Pacers eram 6. O Gonçalo também estava, não é? Estávamos os três, não é? Eu, o Pinto e o Gonçalo, e acho que concordamos. Eu acho todos que com sim, isso. estávamos na altura, sim. O Pinto tinha disso e nós concordamos nisso. Mas força, Gonçalo. Sim, Gonçalo, não faço ideia também. Eu vou dizer que sou muito honesto, eu não estava cá, só para dizer que eu tinha OKC em 5 e que o Steve Jones Jr. tinha Pacers em 6. Portanto, pá, cada um sabe de si, né? Vá, vamos ver como é que isto corre. Diz, Gonçalo. Isso o homem cozinhar, já sabemos onde quem tinha razão. Não, mas eu também mantenho, mesmo assim, eu acho que Cyril, tu sabes, acho que há muita malta com overreact e nós estamos num grupo que, não neste grupo, estamos num outro grupo, que há muitas pessoas que gostam de exagerar, a ser simpático. Olha, mas que é isso? Private jokes aqui à frente da malta, mas que é esta pouca vergonha? Eu e o Martim também não vamos falar muito. Aqui é um grupo grande. Portanto, aquilo é bem private. Pronto, mas pronto. A gente depois, eu e o Circo já falamos sobre isso depois em off. Por não se sentirem muito afastados, não se preocupem. Mas há muita malta que realmente vê um jogo e acha que a partir de um jogo já dá para tomar logo todas as ilações. Isto é Final Four, Gonçalo, isto é Final Four, isto é jogo das meias finais, foi aquele primeiro jogo de Indiana, o tal show que agora já acabou, Indiana, depois já são campeões. Enfim, exato. Eu tiro-me sempre muito do sério quando a malta fala sempre na questão de o OKC é muito novo e vamos lá ver como é que a juventude do OKC aguenta com este murro no estômago. Epá, como se esta porcaria fosse ser, foi apenas um jogo. Epá, vamos ver. Houve aqui muita coisa que o OKC não fez que se tivesse feito, se já teríamos aqui um desfecho completamente diferente. Também ver como é que o Indiana consegue também ajustar a isso. Eu mantenho na mesma os OKC em 6, eu acho que o OKC vai acabar por vencer. Obviamente, este jogo 1 foi aqui um bocadinho um desvio, porque ninguém estava à espera desta vitória fora de casa de Indiana, como é óbvio, pouca gente estava à espera disso. Mas mantém-se na mesma com o OKC em 6. Uhum. Martim, disseste em 5, mantens ou achas que vai passar para 6 ou para o OKC? Martim, estás em mute. Está refletido, deixa eu refletir, ele está a pensar. É uma questão muito difícil, Cyril. Uma pessoa tem de procurar dentro de si a resposta. Olha, eu não vou. Assim, eu acho que obviamente agora é muito mais provável que 5 não vá acontecer. Portanto, não sei, estou indeciso. Eu acho que é bem possível que vejamos o OKC a compensar agora no segundo e ganhar. E o que me interessa muito mais é o que vamos ver quando chegamos ao jogo 3. Portanto, por agora vou ficar em 5-6 e logo se vê daqui a 2 jogos pergunta-me. Ok. Eu só quero deixar... Não temos um jogo 7 nas finais da NBA há 9 anos, portanto, se quiserem mandar um neste ano, a gente agradece. Exato, desde a tal. Não me diz nada. Para o Martim. Desculpa, Martim. Há 9 anos? Não, 9 anos não deve ter sido antes. Deve estar 9 anos. Pensar em alguma coisa. Isso não foi um lockout, foi um final. Porque eles suspenderam o Draymond e disseram, bem, vamos cancelar as finais. Não acho que foi, se bem me lembro, acho que foi isso. Não faz sentido continuar, não é? Eu pensava que tu ias dizer nunca nosso. Bem, a época os Warriors fizeram 73 novos e histórico, pronto, campeões, nem precisávamos de playoffs, não é? Foi tipo... Certo. Mas ao mesmo tempo, eliminar isso, estás a eliminar a performance incrível do Draymond no jogo 7, pá. Ele foi mais 30 pontos, não foi? Como é que a história vai viver sem essa performance do Draymond Green? Ai! Como é que ele vai viver sem essa performance, tu? A vez em que ele marcou 7 triplos no jogo 7.
Nuno, o Draymond Green nestas finais vai ser recordado por aquilo que nós sabemos, aquilo que ele fez ao LeBron. Não foi por causa desse jogo, de certeza. Vai ser mais lembrado por... E atenção, e outros momentos de playoffs dele, antes dos playoffs, também vai ser recordado por outras coisas que não têm nada a ver com habilidades de basquetebol. Opa, a minha pena é que no fim que daqui a 10 anos o pessoal vai se lembrar do Draymond Green pelo gajo que dava porrada e vai esquecer tipo, o jogador absurdo que ele foi na última década. Sim, Isso é a minha maior pena. Não, se eu puder evitar, porque... Não, é pá, porque a sério, o gajo ser um bronco do caraças não pode apagar que estamos a falar de um dos melhores defesas que este desporto já viu, percebes? Tipo, eu não vou deixar que isso aconteça, não é aceitável. Sim. Só estava aqui a pegar aqui com o Martim sobre isso do Draymond Green, mas enfim, mas acho que lá está, depois no futuro a malta vai, é tipo Dennis Rodman qualquer é relembrado pela porrada, não sei o quê, mas depois haverá malta elogiar, digamos assim, o que ele fazia. Sim, lembrado pela porrada e por ter estado com a Carmen Electra, é só isso que eu tinha a dizer. É preciso também ter aqui estas duas coisas em consideração, quer dizer, por acaso estive com um companheiro de equipa do Rodman na semana passada. É verdade, tens de contar isso ou não? É verdade, tiveste a metros da grande lenda, é verdade, é uma boa maneira para acabar o episódio. Conta lá senti a charutada dele nos meus olhos. Sentiste a aura? Claro que senti a aura. Opa, isto foi muito engraçado porque eu estava a trabalhar e pronto, vocês sabem qual é que é o meu trabalho. Cheguei não vou revelar aqui porque não é legal a minha atividade profissional e portanto não quero que não, mas cheguei ao último estabelecimento e o gajo ia a servir-me e disse, olha, nem sabes quem é que está lá fora a almoçar. E eu pensei assim, olha, o gajo vai dizer que é uma personalidade portuguesa. Eu pensei, ele vai dizer que é um Tony Carreira, um toy desta vida. E eu, não, quem é que está? E ele disse, é o Michael Jordan. E eu, Michael Jordan, será que tu não viste um indivíduo qualquer e achaste que era bastante parecido com ele só porque tinha uma camisola do Jordan, não caraças? Ele, não, é o Michael Jordan. E saca-me do telefone e mostra-me uma fotografia do Michael Jordan sentado num restaurante na Rua das Flores. Eu, está bem, sendo assim, vou abandonar o que estou a fazer agora. Portanto, referi às pessoas com quem eu estava, olha, foi muito bom passar esta manhã com vocês, mas o Michael Jordan está lá fora e eu vou-me pôr na alheta, e foi o que fiz. Eu vou ser honesto, eu não sabia que estavas ali porque estavas a fazer a tua atividade, digamos. Certo, estava. E portanto, as pessoas com quem eu estava conheciam o Michael Jordan, por serem compatriotas do Michael Jordan. E concederam-me essa hipótese de eu ir tentar estar com ele. Pai, tentei, mas sem sucesso. Ainda estava. O que mais me impressionou foi a forma como eu conseguia estar bastante casualmente ali sentado, sem que ninguém sequer reparasse que estava ali o Michael Jordan. Porque, eu vi para aí 780 pessoas passar naqueles 40 minutos que eu estive a observá-lo a almoçar e a fumar charuto. E 3 pessoas repararam. Só um rapaz que estava ao meu lado, que era alemão, e estava com umas sapatilhas curiosamente do Jordan, descalçou-as, tinha-as na mão e estava ali a tentar que elas assinasse, mas não assinou, infelizmente, que foi um bocado triste. E pronto, e é por estas e por outras que o LeBron James é o melhor jogador de todos os tempos. Sim, porque ele não faria isso. Porque o Michael Jordan foi ao Porto, depois apanhou o seu privado, o avião privado, foi para Lisboa, que também andou aí todo casualmente e passou despercebido. E o Martim lançou o desafio para jogar basquete contra ele, mas não apareceu, não foi, Martim? Não apareceu. Sim, eu estava no campo de Alcântara, aquele bonito campo por baixo da ponte, com uma bela vista para o Cristo Rei, do Tejo, muito bonito, é um ótimo sítio para jogar basquete. O chão está pintado pela Joana Vasconcelos, num projeto recente de 2024, é um excelente campo de basquete para uma pessoa estar. E já que o Jordan estava por Lisboa, não havia nenhuma questão porque não aparecer ali, mas ele claramente percebeu que ser humilhado por um gajo de 1,70m que nunca jogou profissionalmente era mau para a marca dele e não apareceu. Pronto, tudo bem. Cada um de nós acha que a aura de GOAT é uma coisa e para mim, tipo, pronto, cobardes não têm essa aura, mas vocês é que sabem. Exato. Quero só concluir a minha história dizendo que já tenho um segredo e estou apto para ir para a Casa dos Segredos, que é dei um fist bump ao segurança do Michael Jordan. Porque fui abordá-lo, abordei-o de forma tão simpática que ele não deve estar habituado, não é? Que ele depois esticou-me o braço para dar um fist bump e eu, tudo certo. Pronto, já é algo para acrescentar ao meu level. Eu estou a imaginar que tu chegaste tão simpaticamente lá, perguntaste se podes tipo, aproximar-te do Michael Jordan para um cumprimento, uma fotografia, e o gajo simplesmente dizer-te
Não, man. Mas depois, tipo, quando vi a tua cara da seleção, dar-te o fist bump. Foi basicamente, literalmente isso que aconteceu. Pois. Eu disse, pai, tanto que eu frisei pai 4 vezes que não queria estar a incomodar o almoço do Sr. Michael. Exato. Senhor Michael. E já agora, o que é que ele almoçou? Pá, não faço puta ideia, só vi o charuto e vi umas tostinhas e o caralho. Deve Vi ter o gajo. Devia ser O uma gajo que francinha, uma servia- Superbox, se calhar. O gajo, não, porque aquele é um restaurante, pá, aquele é um restaurante assim mais de uns petiscos e o caralho. Só sei que o gajo que vinha a servir a bandeja quase que entornava aquelas merdas. O gajo, pá, se o Michael Jordan não gostar do serviço, ele nunca mais trabalha ali na vida, não é? Mas imagina que é o Michael Jordan chegar ao dono, olha, pá, não gostei muito do tipo que me atendeu, e ele, pronto, está bem, tudo bem. Pinto, o que é que tu achas? O que é que tu achas? Tipo, Michael Jordan bebeu Superboc no Porto e depois foi para Lisboa beber uma Sagres ou coisa assim. O que é que tu? Mano, eu acho que o Michael Jordan não bebe cerveja, mano. Eu acho que é mais gajo do whisky assim. Primeiro, tu achas que cá em baixo Sagres sobre Super Bowl é uma cena? Sei, eu não sou daí, caraças. Eu sou de... Mas tu é que levantaste isto, não fui eu. Quer dizer, O que é que se bebe aí em baixo? Daí de cerveja. Também não sou... não há nenhum ser humano que não prefira Super Bowl a Sagres, meu. Ok. Atenção, Martim, que eu conheço seres humanos que existem que preferem a Sagres. Portanto, tu vê lá o que Líderes partidários? Líderes partidários, Pinto? Não sei, mano, não sei. Eu não estou a falar de líderes partidários, isso é mais a tua. Não, mas eu conheço um líder partidário que prefere Sagres, só isso. Vocês estão a falar. Eu não percebo. Isto é uma referência a outro podcast, mas pronto, o nosso é que é obviamente superior, portanto não vale a pena. Pá, eu diria para deixarem no chat privado e seguimos em frente com esta conversa. Certo. Vamos embora. Só tenho uma última... Antes de irmos embora, temos que falar do acontecimento mais importante que aconteceu ontem. O quê? Da grande... Como é que é, malta? Vocês acham que aquilo é fake ou é mesmo real? Do Musk do Trump. O Musk Trump. O maior break-up, mano. Pensei que era o Marcelo na Feira do Livro, mas isso já foi anteontem, desculpa. Ei, caraças! É que parecia boa inteligência artificial aquilo, meu. Ele assim, tipo... ali a agarrar a senhora. Digam-me só uma cena, como é que nós passamos de um episódio do Pausa Técnica para um episódio do Falta Técnica? Explica-me só como é que isto também passou. Está cá o Nuno. Sou eu, peço desculpa, é isso. Falando de pausa não, é quem puxou. Não, o engraçado é o gajo que puxou o tema, tem neste momento o microfone. Mas foi de forma natural, Gonçalo, desculpa lá, ninguém parou. Nós não podemos ir embora sem falar daquilo do maior discussão do Twitter desde do Kanye não, do Drake e do Kendrick. Mano, estás a ver aquele meme do Paul Pierce com 2 telemóveis, porque um estava a discutir no Twitter e o outro no outro. Exato. Aquele meme do Paul Pierce era tipo isso, estás a ver? Tipo a ver o que é que os dois estavam aí a dizer. Pensei que ias dizer que era a maior discussão desde o Kanye e com o próprio Kanye. Pensei que ias por aí. Não podia dar lá. Epá, foi muito entertaining. Amei cada momento. Obrigado a todos os envolvidos naquela noite de tweets. É real, até porque assim, as cracks já existem há muito. O que eu adoro é que foi tipo, é o déficit de todos os tópicos do planeta Terra que levou estes gajos a começarem a chamarem-se pedófilos e drogados lunáticos uns aos outros. Agora, whatever gets you there, meu, estás a ver? Tipo, eu não julgo. Portanto, isso foi durante os jogos? Isso foi durante o jogo, não foi? Não, foi antes, meu. Não, foi antes. Foi a hora de jantar, mano. A hora de jantar estava a acabar já, na verdade. Já, eu pensava que fosse ainda eram horas decentes em Portugal quando isto se deu. Okay. É isso. Por isso é que eu, tipo, uma parte do dia foi isso. Estava eu bué feliz a ver isso. E depois, pronto, ok, agora vou preocupar-me com a NBA, não é? Agora... Exato. Pá, realmente não há quem faça entretenimento como os americanos, não é? É verdade, é muito verdade. Não há, eu acho é que o dia de ontem foi muito bom para relembrar que não há nada melhor que o Twitter. Sim, eu participo nas duas redes sociais, não é? No Blue Sky e no Twitter, mas realmente para a bandalheira não há nada como o Twitter. Não há mesmo nada como o Twitter. As duas redes, eu pensei que ia dizer que era o Truth Social. Não. Estavas a acompanhar. Há um bot no Twitter que posta tudo o que está no Truth Social de Trump, portanto, tu não perdes muita coisa, se é por aí. Não sabia disso, por acaso. Gonçalo, eu tropecei nisso hoje, infelizmente.
Não sabia. Depois mandem-me isso, que é só mesmo para eu, só para me rir de vez em quando um bocadinho. Só para Mandem isso para o grupo. Mandem-se para o Se quiseres grupo. Donald Trump é tipo das primeiras coisas que vai aparecer nos resultados. Ok. ok. Não é a primeira, porque é conta oficiais e isso, mas depois é logo das primeiras que aparece. Muito bem. Falando do Twitter, sigam-nos por lá, no Twitter, não é? Pausa Técnica por lá, nessa rede social, ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads, também. Pá, sigam-me a mim no Twitter também, porque é assim, no Blue Sky eu tenho tipo mais de 3 vezes os followers. Portanto, isto não é aceitável. Há muito mais gente no Twitter. Portanto, isso não está a correr bem, então. Lá está, tu não metes aqueles tweets do Jordan Poole para o All-Star, é o que dá. Estás a ver? Tens de meter mais coisas de Jordan Poole, pá, para teres aí mais... Eu desafiei o Jordan. Não é o suficiente para um gajo ter atenção. Um gajo desafiar o Michael Jordan não chega. Eu acho que se desafiasses o Jordan Poole, se calhar terias mais só se mais afundasse na cara, se calhar é que o pessoal ia ver no Twitter. Não, tu com 1,70m conseguias abafar Michael Jordan. Isso é que era, meu. Aí é que tu ficavas aí... Conseguia se for aqueles a TJ McConnell em que faz swipe para baixo quando o gajo vai lançar, estás a ver? Conseguias, meu, não seste mini basket. A cena é o gajo deixar-me, porque não dá. Porque eu imagino eu fazer swipe para baixo e o gajo mesmo assim a bola fica na mão dele, porque não tenho força para tirar dali. E depois tipo, ups. E o gajo simplesmente continua a subir com a mão. Pronto. Nice try. Foi bom timing, quase 4 tiravas. Exato. Também sigam-nos, lá está também aqui no... Sigam-nos, subscrevam aqui no canal YouTube, também nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, também estamos por lá, e deixam o like no YouTube e as 5 estrelas também, por causa das questões do algoritmo, e que aparece também nas recomendações das aplicações. Não sei, alguém quer deixar aqui uma frase antes de terminar, ou não? Não? Não. É que realmente é curioso, e isto é para nunca nossa. O Brad Stevens era tão criticado pelos timeouts, João Mazzulla era tão criticado, sei que mais. E já viste o que é que o Rick Carlisle fez? Viste? Não deu timeout. Não. Pois é. Deixá-los aprender a viverem as situações. Exato. Ganda Ali Burton, pá, vês? Salvou a carreira do Rick Carlisle, senão era o Brad Stevens da vida. Grande abraço, maltinha. Regressamos, vamos ver, lá está, depende do calendário agora, da nossa parte, não é? Mas à partida vamos fazer um episódio por jogo de finais, mas lá está, vai dependendo da nossa agenda, digamos assim. Sim, eu vou estar no Porto a próxima semana, portanto vou perder pelo menos o jogo, provavelmente até ao jogo 4, acho eu. Mas se isto realmente chegar a 5 e a 6, estarei de volta. Assim deve chegar, não é? Vamos ver. Eu ainda tenho pensado em 4. Eu ainda tenho pensado em 4. Mas vamos ver. Eu não. Sabes aquela coisa que quando tu perdes por 40 pontos, viva-la por 2? Yeah. Só isso.